E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje temos um tema super interessante e cheio de curiosidades. Hoje a gente vai desvendar as curiosidades mais incríveis sobre a descoberta do Brasil, um evento que mudou o curso da história. Vamos explorar o que os portugueses encontraram quando chegaram aqui e como essa descoberta impactou tanto o Brasil quanto o mundo. Mano, imagina só, cruzar o Atlântico naquela época, encarar um mar bravio, sem saber o que tinha do outro lado. Que aventura insana, né? Eles enfrentaram tempestades, fome e doenças, tudo em busca de novas terras e riquezas. Mas e aí? O que será que aconteceu de verdade quando esses caras pisaram aqui? Que Brasil eles encontraram? Como foi o primeiro contato com os povos indígenas que já viviam aqui há milhares de anos? Que mistérios e surpresas essa terra escondia? Vamos descobrir juntos os segredos e as riquezas que os portugueses encontraram, e como isso moldou a cultura e a história do Brasil. Fica comigo que hoje a gente vai desvendar tudo isso. Prepare-se para uma viagem no tempo cheia de aventuras e descobertas fascinantes. Vamos lá! Se você pensou que era só chegar de braços abertos, se enganou. A chegada dos portugueses ao Brasil foi um evento cheio de surpresas e desafios inesperados. A parada era bem mais complexa. Não era apenas uma questão de navegar e desembarcar. Havia muitos obstáculos no caminho, desde tempestades até a navegação por águas desconhecidas. Os portugueses não faziam a mínima ideia do que iam encontrar. Eles estavam explorando territórios inexplorados, sem mapas precisos ou informações confiáveis. Imagina a cara deles quando deram de cara com uma cultura totalmente diferente. Um povo que já estava aqui há milênios, com suas próprias crenças, costumes e línguas. Era um choque cultural gigantesco. Era como se tivessem desembarcado em outro planeta. Os portugueses estavam acostumados com suas próprias tradições e modos de vida, e de repente se viram diante de algo completamente novo e desconhecido. E essa galera, meus amigos, não estava para brincadeira. Os indígenas brasileiros tinham uma organização social e habilidades de sobrevivência impressionantes. Dominavam o território de uma forma que faria qualquer aventureiro europeu tremer na base. Eles conheciam cada canto da floresta, cada rio e cada montanha, e sabiam como usar os recursos naturais a seu favor. A resistência indígena foi feroz e determinada. Eles lutaram bravamente para proteger suas terras e suas tradições, mostrando uma coragem e uma resiliência que os portugueses jamais esperavam encontrar. A gente está falando de tribos indígenas que mandavam na mata, vivendo em perfeita harmonia com a natureza. Eles conheciam cada canto da floresta, cada planta, cada animal. Essas tribos tinham suas próprias culturas, tradições e modos de vida, que eram passados de geração em geração. Eles caçavam, pescavam, cultivavam e respeitavam profundamente o meio ambiente. E que, para variar, não estavam muito a fim de dividir seu espaço com esses visitantes inesperados. Os portugueses chegaram sem aviso, trazendo consigo suas próprias ideias e intenções. E olha, não dá para julgar, né? Imagina só, do nada, chega uma galera diferente, falando outra língua, com roupas esquisitas e querendo mandar no seu pedaço. Os portugueses estavam em busca de novas terras e riquezas, e não se importavam muito com quem já vivia ali. Eles queriam impor suas regras e explorar os recursos naturais. Ia dar ruim, né? E deu. Conflitos inevitáveis surgiram, com batalhas e resistência por parte dos indígenas. Eles lutaram bravamente para proteger suas terras e suas tradições. Mas antes da confusão começar, rolou um choque cultural sinistro. Os indígenas e os portugueses tentaram entender um ao outro, mas as diferenças eram grandes demais. A chegada dos portugueses mudou para sempre a vida dos povos indígenas, marcando o início de uma nova era de desafios e transformações.
Os portugueses nunca tinham visto nada igual. Era mata para todo lado, um verde que nunca acabava, rios gigantescos, animais exóticos e uma fartura jamais vista antes. Era como se a natureza tivesse caprichado na criatividade nesse pedaço do mundo. E claro, né? Onde tem fartura, tem gente de olho grande querendo abocanhar tudo. E não deu outra. A cobiça tomou conta dos portugueses e a exploração se tornou inevitável. Enquanto os portugueses suavam em bicas nesse calor tropical, eles viram que a terra era fértil, perfeita para plantar e prosperar. Mas, como nem tudo são flores, a disputa por território e poder era inevitável. Os confrontos com os indígenas se intensificaram e a história do Brasil começou a ser escrita com sangue e suor. É claro que a gente não pode esquecer dos africanos, que foram trazidos à força para cá e também ajudaram a construir essa nação. Apesar de toda a treta, rolou um intercâmbio cultural insano. Os portugueses trouxeram novas tecnologias, costumes e religião para cá. Em troca, conheceram novos alimentos, como a mandioca, o milho e o guaraná. Imagina só a cara do primeiro português que experimentou um brigadeiro. É de explodir a cabeça. Mas nem tudo era festa, né? A exploração dos recursos naturais e a escravidão marcaram esse período de forma brutal. A gente precisa falar da parte triste da história, né? A galera que já estava aqui há milênios foi massacrada, escravizada e teve sua cultura devastada. É um capítulo sombrio da nossa história que não pode ser esquecido. É importante lembrar disso para a gente entender as raízes da desigualdade e do preconceito que ainda existem hoje em dia. Mas, apesar de tudo, a chama da resistência indígena nunca se apagou. Com o tempo, o Brasil se tornou uma colônia portuguesa e a exploração rolou solta. Os portugueses queriam ouro, prata, pau-brasil, açúcar, enfim, tudo que pudesse dar lucro para eles. E quem se ferrou nessa história? Os indígenas, os africanos escravizados e o próprio meio ambiente, que foi devastado pela ganância desenfreada. Meus amigos, a colonização teve um preço alto. Os portugueses não paravam quietos. Queriam explorar cada canto desse novo mundo. E assim, bandeirantes e exploradores se embrenharam no interior do Brasil, expandindo o território, mas também espalhando violência e destruição. Era uma época de descobertas, mas também de muita exploração e conflitos sangrentos. A busca por ouro e pedras preciosas movia esses caras, que não mediam esforços para alcançar seus objetivos. A gente não pode esquecer que, junto com os portugueses, vieram doenças que os indígenas nunca tinham visto antes: varíola, sarampo, gripe. Essas doenças se espalharam como fogo em palha seca, dizimando populações inteiras. É de partir o coração. A falta de imunidade dos indígenas para essas doenças foi um fator determinante para o declínio populacional. É mais uma página triste da nossa história que precisa ser lembrada. Apesar de toda a treta, a mistura de culturas indígenas africanas e europeias criou algo único e especial: o Brasil que a gente conhece hoje. Nossa música, culinária, costumes, tudo isso é resultado dessa mistura maluca e maravilhosa. É claro que a gente precisa lutar para preservar a cultura indígena, que foi tão massacrada ao longo da história. Mas não podemos negar que o Brasil é um país rico em diversidade cultural. Essas curiosidades mostram como a descoberta do Brasil foi um marco histórico que impactou profundamente tanto os povos indígenas quanto os colonizadores e moldou o futuro do país. É importante a gente conhecer o passado para entender o presente e construir um futuro mais justo e igualitário. Afinal, a história do Brasil é feita de encontros, desencontros, lutas e superação.